Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo para vocês uma verdadeira oportunidade, ou melhor, duas oportunidades para você que eu sei que é de São Paulo e quer vir morar no interior, mas fica na dúvida, moro dentro de condomínio ou moro dentro de um condomínio de chácara? Eis a oportunidade hoje nesse vídeo, então fica comigo aqui no vídeo e conheça essas oportunidades. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e como você viu, hoje eu vou trazer verdadeiras oportunidades para vocês e exatamente para você que é de São Paulo e quer vir morar no interior e quer morar talvez realmente no que é o interior de verdade, que é numa chácara. Só que eu não trouxe qualquer chácara para vocês, eu trouxe uma chácara que ela ainda assim vai manter tudo que você gosta, que é praticidade dentro da cidade. Essa chácara ela fica na cidade de Serquilho. E eu também vou trazer uma outra oportunidade de uma casa de condomínio. E sabe o que é o melhor? No final das contas, o preço a ser investido nas duas é muito parecido. E aí você vai chegar à conclusão que você sempre me pergunta: eu quero ir para o interior, mas eu sou muito de cidade mesmo ou eu sou raiz? Eu gosto do interior. Então fica comigo e vamos conhecer, começando por essa chácara aqui. Pessoal, começou uma ventania e eu tive que mudar o ângulo de visão aqui para vocês contemplarem toda a chácara e ao mesmo tempo o vento não atrapalhar tanto aqui o vídeo. Mas isso é para mostrar também para vocês algo muito bom. Olha como esse lugar é ventilado, você está olhando nas árvores, tá? É muito ventilado aqui. Então assim, é um ambiente que ele é muito bom, porque você realmente tem o ar puro. Eu sei, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu sei que para você que é de São Paulo, você que quer viver, sentir o interior de verdade, você vai querer ter ar puro, entendeu? E aqui nessa casa, aqui nessa chácara, nessa propriedade, você vai ter isso. Agora sim eu vou começar a falar sobre a fachada e a casa de maneira geral, tá? Pensa, nós temos aqui um terreno de 2.000 metros. Então nós temos 14 com 14. Por quê? O padrão aqui são de 1.000 metros de terreno e aqui nós temos 2.000 metros. Então nós temos, quando o proprietário adquiriu essa propriedade, ele comprou 2 terrenos. Então nós temos 2.000 metros de terreno aqui. Ou seja, nós temos aqui um total de 28 metros de fachada com mais de 60 metros de profundidade. E eu já vou mostrar cada detalhe dessa propriedade para vocês. Olhando um pouco aqui mais sobre a fachada, é uma tradicional casa de campo. Por quê? Porque, para mim, o que funciona, o que caracteriza uma casa de campo, uma casa de interior? Você tem que ter, em primeiro lugar, telhado aparente. E você tem que ter uma varanda. E aqui ele acertou em cheio. Por quê? Você tem exatamente essa arquitetura. Telhado aparente e varanda. Porque não tem como uma casa de campo ser aquela casa 100% moderna e também não tem como ser aquela casa com um conceito mais fechado, um estilo que é muito comum em construções como lá em Brasília e em outros lugares. Você tem que ter um aconchego. E me fala se essa casa não tem cara de casa. É uma casa com cara de casa. Só que o melhor, numa chácara. E quer mais ainda, no meio da cidade. Então a cidade de Serquilho está exatamente nessa direção. Aqui a gente está numa posição que, para você que não conhece Serquilho ainda, para você poder entender, você passa um viaduto e depois você tem os outros viadutos de Serquilho. Ela está muito próxima desse viaduto assim que está chegando na cidade. Ou seja, o que eu quero dizer? Você sai aqui da chácara,
Você pega a rodovia e vai direto para a cidade. 5 minutos você está no meio da cidade. No meio da cidade. É capaz de quem mora em condomínio em Cerquilho estar mais longe do centro da cidade do que essa chácara. Olha o que eu estou te falando. Mas sabe o que é legal e por que eu mencionei do viaduto? Para você entender um outro ponto. Normalmente quando você mora no interior, um pouco afastado, numa chácara ou num sítio, você tem um caminho que leva mais rápido à cidade e o outro mais longe. Por quê? Você tem que fazer um retorno. Aqui nem isso você precisa se preocupar. Por quê? O viaduto está na frente da chácara. Ou seja, você está comprando uma chácara que ela vai te trazer exatamente isso que você já está observando, que é a conexão com a natureza, que é você ter bastante espaço de terreno. Você está dentro de um condomínio de chácara, tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque você tem um portão delimitando. Então, aqui do outro lado desse muro, não é a rua, é dentro de propriedades. Então, os seus vizinhos todos, você está fazendo divisa com eles e não com a rua. Isso também é muito legal. E o melhor, a questão do viaduto. Ou seja, quando você voltar da cidade, você está dentro da sua propriedade. Eu falo sua porque ela vai ser sua em breve. E você vai estar usufruindo de todo esse espaço. E aqui a gente tem que falar, tá? O proprietário, eles são muito caprichosos. Olha só a grama como está totalmente aparado. Então aqui, pessoal, a gente tem os 2.000 metros dividido em etapas. Primeira etapa é a parte da casa. E isso é muito inteligente, esse formato que eles segmentaram. Por quê? Você tem a primeira etapa aqui, você tem a segunda etapa, que é o galinheiro, e a terceira etapa, que é a parte do pomar e das hortas, ali onde tem várias plantações. Então, sim, é uma casa muito legal nesse sentido também. Olha, agora eu vou continuar mostrando um pouco para vocês essas 3 etapas. Vou passar ali pela casa, você vai ver alguns takes agora, e eu vou continuar mostrando essas 3 etapas. Então vamos lá, vamos subir por aqui para você conhecer um pouco mais dessas outras partes da casa. Vamos lá. Agora seguindo aqui para a parte de cima, né? Porque ó, se vocês forem observar, é um terreno de aclive, né? Ó, se você olhar daqui para lá, você vai entender. Ali tá a rua, tá vendo? Então é um terreno de aclive, mas é um aclive tão leve que aí você observa que basicamente nem faz diferença. Por quê? Aclive em terrenos de 1.000, 2.000, 3.000 metros, eles ficam super leves, a não ser que seja um morro mesmo, né? Que não é o caso. Então vamos lá. Aqui na parte de cima vai ficar bem mais fácil você poder entender o que eu estava querendo dizer. Tem essa divisão aqui, que aí tem o galinheiro, e ali do outro lado tem a parte do pomar, das hortas e por aí vai. Mas aí agora aqui você consegue ter uma noção exata da fachada dos fundos da casa. Por que eu falo que é a fachada dos fundos? Porque é a parte de trás, onde todo mundo vai estar e vai olhar a vista da casa, né? E é legal você ter essa noção daqui, da casa, porque olha o tanto de espaço que você tem aqui na frente. Se você vier mais perto aqui na câmera, você vai ter uma noção ainda melhor. Por que eu estou querendo dizer isso? Olha o tanto de potencial de terreno que você tem aqui. Só nessa parte é maior do que a fachada. Só de área, de recuo e o melhor, de grama. E que é melhor ainda, com árvore. Então a gente tem árvore aqui também, sabe? Dentro da própria propriedade. Isso é muito legal e ela não está atrapalhando tipo a casa. Pode perceber, ó, as raízes dela estão aqui, a casa está lá. O próprio proprietário já me falou, nunca teve problema com isso. E agora eu vou começar a falar até uns detalhes sobre a casa e vai passar algumas imagens, até para você poder entender como que é a casa lá por dentro. É uma casa que a gente tem cozinha e sala conectadas, ou seja, quem está na sala consegue ver a fachada da casa lá na frente, que também consegue ver a parte aqui de trás, porque é conectado. E os quartos estão todos do lado de cá, ou seja, nos quartos a gente vai ter uma suíte e mais outros 2 dormitórios, totalizando 3 quartos e um banheiro que é muito grande. O que acontece? Hoje em chácara é muito difícil às vezes a gente conseguir ter uma casa que é grande. Aqui não, aqui a gente tem uma casa grande. Pensa, a gente tem mais de 200 metros de área construída de casa num terreno de 2.000 metros. Então você tem uma casa boa, muito grande, confortável, funcional e ainda te sobra área pra caramba de terreno. É 10% só da área do terreno é de casa, pensa, é muita área. Agora sim, voltando a falar aqui das etapas, vocês vão ver melhor o que eu quero dizer das divisões. Antes de mencionar lá e entrar lá dentro do galinheiro, essa área aqui, o meu amigo aqui, o proprietário, ele
usa ela como uma área para ele guardar algumas coisas, freezer. É como se fosse uma cozinha de apoio da área gourmet, entendeu? Então você já tem essa estrutura aqui. Mas tem algo que eu queria mencionar. Essa chácara é 100% autossustentável. Por quê? A gente tem toda essa área de galinheiro que a gente vai vir aqui agora. Junto da área de galinheiro, a gente tem algumas espécies de árvores frutíferas. Olha, olhando aqui já eu tô vendo jabuticabeiras, tá? Eu tô vendo aqui também abacateiro, aqui na nossa frente. Se você é do interior, se você não é do interior, ou seja, você é da cidade grande e não conhece, eu já vou falando aqui algumas coisas que de vista eu já tô vendo. Ó, nós temos aqui abacateiro, tá? A jabuticabeira. Nós temos ali no fundo limão, temos laranja também. Tirando outras hortaliças aqui no fundo, ó. Vem comigo, ó. Vem dar uma olhada aqui. Olha só. Temos até bananeira ali. É bastante coisa. Maracujá. Se eu não me engano, isso aqui é maracujá. Posso estar falando besteira. Me julguem aí nos comentários, comentem o que vocês quiserem. Mas, eu vou falar. Comenta também quais são as outras que vocês estão observando aqui, tá? Que eu não mencionei. Comentem também, tá bom? Então a gente tem bastante coisa aqui e eu estou apenas na área do galinheiro. Então, como eu mencionei, é super autossustentável. Olha lá. Temos ali, ó, já as galinhas aqui. Então ele já tem toda a parte de ovos aqui de galinha caipira. Temos a parte, como eu mencionei, das árvores frutíferas. Temos também aqui a parte das hortaliças ali aberta. E, ó, olhando daqui também, ó, não mencionei, tem mandioca lá no fundo, ó. Tem mandioca. E também temos a questão das hortaliças. Olhando para o lado de cá agora, voltando para casa, você consegue ver que é 100% autossustentável. Não sei se você observou enquanto eu gravava, mas, por exemplo, ó, ali, não é aqui, é ali na parte de baixo, você vai ver que temos poço artesiano, além de um poço caipira. Então isso tudo é para te mostrar que é uma casa 100% autossustentável. Agora voltando aqui, e agora que vocês já viram toda essa chácara aqui comigo, e por que eu vou mostrar a outra oportunidade que eu quero que você siga aqui nesse vídeo? Porque os valores de investimento são muito similares, muito similares. Você já está curioso para saber? Quer saber já? Enquanto você está vendo o vídeo, clica no link da bio, que está aqui, o link na descrição do vídeo, e entre em contato comigo, me chama no WhatsApp, tá muito fácil, que eu já vou te passar todas essas informações se você está curioso aí, que eu sei. Antes da gente ir para conhecer a outra casa, agora de condomínio, dê like nesse vídeo, que eu quero que você mostre para o YouTube que você está gostando desse vídeo, ou você não está gostando. Se você gostou, está gostando de tudo até agora, já dê like, que a gente precisa muito do like de vocês, tá? E se você não é inscrito e ainda, até agora, não se inscreveu no canal e acompanha todos os nossos vídeos, ou esse aqui é o primeiro seu, se inscreva no canal, é tão fácil, ativa o sininho para você não perder nada. Quase todo dia da semana a gente posta vídeo novo aqui no canal, então não perca nada, se inscreva, ative o sininho e, claro, me siga nas redes sociais, Henrique Ribeiro Broker. Eu postei vídeo dessa casa, dessa chácara, postei daqui, eu vou mostrar para vocês agora, lá no meu TikTok. Então, me pesquise lá, ó, Henrique Ribeiro Broker, o link também está na descrição. E agora sim, a gente vai ver essa outra oportunidade, que é uma casa. Então vamos lá. Agora, gente, eu vou mostrar uma outra oportunidade para você aqui dentro de condomínio. E por que essa oportunidade é interessante? Porque você acabou de ver comigo uma outra casa completamente diferente a proposta, mas o que eu falei com vocês? De valores de investimento muito similares. Então, venha comigo conhecer essa casa agora, essa outra oportunidade. Agora sim, vamos conhecer cada mínimo detalhe dessa casa, que para mim é uma casa que desde o primeiro dia que a gente captou ela para venda, eu gostei muito dela. É uma casa, gente, que se vocês forem observar, o proprietário ele foi muito inteligente aqui e ele ainda usou dos toques dele de arquitetura, poderia dizer, para trazer uma sofisticação ainda mais para o projeto. Pensa, nós temos essa estrutura aqui que trouxe um conceito mais moderno para essa garagem. Podia ser uma parede branca de ponta a ponta, mas não. Ele pegou e usou essa estrutura aqui, porque se você está observando, aqui ó, é uma estrutura metálica revestida. Olha, eu gosto de sempre mostrar, ó, é uma estrutura metálica revestida.
Só que quando você chegou agora e ficou observando a fachada, como você vai voltar aí para trás e vai ver agora, você não percebe que é. E eu acabei de mostrar em outros vídeos aqui do canal, eu falo isso porque hoje eu estou gravando alguns vídeos, e eu acabei de mostrar uma casa que ela não tinha a garagem coberta, e eu falei, olha, aqui cabe uma garagem coberta, pode ser com estrutura metálica revestida. Esse aqui é um excelente exemplo. Olha só como que fica bonito e fica imponente. Tudo vai depender de como você vai fazer a casa. E aqui, qual é a vantagem? Ela está pronta para você. Outro detalhe também que eu acho muito legal, além, logicamente, do paisagismo, é exatamente a entrada triunfal. Por quê? Só é possível você ter entrada triunfal numa casa quando ela está a um nível acima do nível da rua, um nível considerável. Se a gente for olhar aqui o nível acima do nível da rua, a gente está pelo menos a 1,60 m do nível da rua. Porque o terreno já era um pouquinho elevado, o proprietário fez um nível acima e ele aproveitou exatamente esse essa subida, né? Esse desnível da rua, que é o terreno de aclive, para fazer a entrada triunfal. E olha só que legal, imagina depois disso aqui com LED, você deixando do seu jeito, revestindo com pedra. Meu, vai ficar muito bonito, mais ainda. Por quê? Para completar, você vai olhar ali de dentro e você vai observar que a fachada ela é toda de vidro. Então, por isso eu já te convido a você entrar aqui agora dentro da casa e conhecer essa belíssima casa junto comigo. Já na entrada, você vê que é uma casa diferenciada de várias outras aqui dos IPs. Por quê? Aqui dos IPs é na cidade de Tatuí, do condomínio Reserva dos IPs. Porque nós temos uma casa com um excelente acabamento e aqui, ó, já toda repleta de móveis planejados. Isso é muito legal mesmo. E aí você entende a proposta dela. É uma casa exatamente para você chegar e morar. Simples assim. E olha só que bonito, que eu falei? A fachada ela é inteiriça de vidro. Olha só como ficou bonito. E não é um vidro fechado, né, blindado. Ele tem a janela ainda para você permitir a entrada de ventilação natural. Agora você imagina aqui uma cortina, tem até o recuo da cortina lá em cima. Vai ficar muito bonito. E como eu mencionei, tá vendo aqui, ó, os móveis planejados? O proprietário, ele é muito caprichoso, esse proprietário aqui. E ele já fez tudo no jeito certo, que é só você chegar, gente, e trazer a sua mudança. Como eu disse, você vai se mudar para sua primeira casa de condomínio aqui no interior. Você não vai ter trabalho nenhum. Você no máximo vai comprar ou trazer a sua geladeira. E já tem um espaço aqui para ela, ó. Perfeito. Porque o fogão e o forno já tá no jeito. Ó, muito bonito mesmo, os móveis planejados, a tonalidade que foi escolhida. Ele colocou uma pia, né? Uma pia e a torneira gourmet, tanto aqui na cozinha, quanto aqui na área gourmet também. Só que daqui tem mais aquele aspecto mesmo de torneira gourmet de churrasqueira. E uma churrasqueira toda revestida no cimento queimado. Muito legal ficou, né? E sabe o que é? Não adianta sua casa ser bonita, ela tem que ser funcional. Aqui do lado mesmo já tem a lavanderia. Só que você fecha a porta. Meu, fechou a porta, acabou. Aqui nós temos um vidro que ele não é transparente. Então, tá vendo? Ninguém vai ver a bagunça que eu sei que a sua lavanderia é. Porque todo mundo tem uma lavanderia com uma certa baguncinha. E sabe por que ele deixou esse espaço aqui? Pensa, gente, é um terreno de 175 metros quadrados. E nós estamos falando de 113 metros de área construída. É muito difícil você fazer uma casa que ela tenha uma área externa como essa. E o melhor, ele ainda deixou uma área externa só para suíte. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas pensa, por que ele deixou esse espaço? Porque ele falou assim, Henrique, pensa, a pessoa tá fazendo um churrasco ali, ó. Vou até pedir o João para voltar um pouco com a câmera para trás, para você ter essa noção junto comigo. A pessoa tá fazendo um churrasco aí, num dia de sol, ou à noite, num dia sem chuva, ela pode até cobrir aqui se ela quiser depois, mas não precisa. Ela tem essa área aqui, ó, que ela pode colocar uma banqueta aqui, e aqui tomar já uma cerveja, queimando uma carne. E aonde? Ela tá na área gourmet. Se ela não quiser que entre cheiro nenhum de fumaça, porque a mulherada tá aqui dentro, cozinhando, conversando, fazendo as coisas, ó, é só você fechar que tá tudo 100% preservado. E tem esse espaço aqui coberto. Ah, vamos botar num dia normal. Tá tudo aberto, não tem problema. Só um detalhe, tá? Para mostrar aqui sobre essa esquadria. Ela abre dos dois lados. Então tem como eu abrir também do lado de cá
e aí a gente ter uma super bancada aqui, ó, meio que unificada. E aí aqui fora você ainda tem esse espaço externo aqui que você pode, por exemplo, colocar uma outra mesinha aqui fora, se você quiser. Ou, para você que tem pet, foi por isso que ele deixou, porque ele também é um construtor muito caprichoso, como eu mencionei, que ele sempre vai adaptando as casas dele aos feedbacks que ele recebe dos clientes que compram as casas dele. E ali ele falou: Henrique, sabe por que eu deixei aquele espaço? Por quê? Teve uma cliente uma vez que ela falou: eu preciso de ter uma área para o meu pet. Então eu precisava de uma área de grama. Aí ele falou: Henrique, eu nunca deixava a área de grama. Agora eu passei a deixar. Então ele passou a deixar a área de grama ali, para você que tem pet, principalmente, não precisar ficar se preocupando com aqueles tapetinhos higiênicos, tá tudo resolvido. Agora, vamos conhecer os quartos, porque olha só, os quartos são muito privativos. Ali a área comum e aqui começam os quartos. Começando já pelo banheiro, e eu até vou entrar aí dentro do banheiro, pra você ter uma noção, eu quero mostrar para você alguns detalhes desse banheiro, tá? Olha só, é um banheiro bem grande, e grande de altura também. Olha aí, ó. Tem uma clarabóia ali em cima, né, por assim dizer. É uma janela, mas eu vou te falar com a clarabóia porque a quantidade de iluminação natural que entra é como se fosse uma clarabóia. Ele é muito alto também, né? Agora a gente começa a ter os dormitórios. Então nós temos o primeiro dormitório aqui, dormitório muito bom. Esses dois dormitórios têm a vista ali para a área gourmet. O segundo dormitório, todos com a infra já de ar-condicionado, com a saída para a TV, para cabo de internet. E aqui, exatamente o quarto de quem paga a conta. Então você vai comprar essa casa, você vai dormir aqui, ó. E eu tô aqui para te trazer essa tranquilidade. Olha o tamanho desse quarto. Mas se você parar para pensar, isso aqui é só para você ter sua cama aqui e sua TV num painel muito bonito com ar-condicionado ali em cima. Por quê? Porque aqui é o espaço dela que escolheu essa casa para você pagar a conta. Olha só o tamanho desse closet. Gente, vocês têm que lembrar, é uma casa no terreno de 175 metros. Olha o tamanho de closet, olha o tamanho de dormitório, de casal. E o banheiro. O banheiro tinha que ser diferente. É um banheiro que temos aqui, ó, um box muito amplo, como você pode observar, de extremo bom gosto também no acabamento, vamos ser bem sinceros. Todos já com saída a infra inteira da casa com água quente, tá? E aqui, ó, uma cuba com pia bem grande, muito legal. E para finalizar, vocês verem o que eu mencionei, que o proprietário se preocupou, ele me deixou uma área muito ampla aqui atrás, ó, a largura de todo o terreno para a suíte, já com paisagismo e também com a área verde para você ter o seu petzinho também indo lá no fundo. Mas se você quiser transformar lá no fundo numa continuação de uma área de lazer pessoal do casal, é possível. Sabe o que é possível você fazer lá? Por exemplo, um spa, um ofurô só para o casal. Dá para fazer. Por quê? Porque é só você fazer aquilo tudo em madeira ou em estrutura metálica, porque não é área construída e traz a mesma privacidade. Segurança é a mesma, porque a gente está dentro de condomínio, correto? E você tem mais um espaço. E você vai ser uma das únicas casas aqui dentro do condomínio que vai ter isso. Gente, essa casa é realmente um xodózinho, vou te falar a verdade. É uma casa muito legal, eu gosto muito dela. E se você gostou dela também, comenta aqui qual parte dessa casa que você mais gostou e não deixa de dar like nesse vídeo, logicamente. Gente, agora, para finalizar esse vídeo, eu tenho que falar para vocês de novo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, você tem que fazer isso agora. Então, é uma intimação. Se você assiste todos os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, uma intimação dupla para você. Se inscreva no botão aqui ao lado, está na sua tela, em algum lugar, se você está vendo na TV, se você está vendo no celular, se inscreva no canal e ative o sininho para você não deixar passar nenhuma oportunidade, porque a gente traz inúmeras oportunidades e a gente está ampliando a quantidade de vídeo aqui do canal. Então não deixa passar. Já ativa, se inscreve no canal e dê like nesse vídeo. Sabe por quê? A gente precisa muito do seu like. O YouTube precisa entender que você está gostando desse vídeo. Então não só assista, dê um like. Não custa nada, dá um likezinho. E claro, se você quer saber todos os detalhes, ver bastidores da gente gravando, eu, João, Gustavo, todos nós aqui, se inscreve aqui no canal, logicamente, mas siga a gente nas redes sociais.
Henrique Ribeiro Broker, Gustavo Ribeiro Broker, no TikTok, no Instagram, a gente mostra tudo lá. E claro, se você quer saber todos os detalhes sobre todas essas casas que a gente apresenta, e essa aqui foi mais uma delas, clique no link da descrição, que lá tem o meu WhatsApp e o de Gustavo, e vai ser um prazer para mim ou para Gustavo falar com você. Esse foi mais um vídeo, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.